bloco de Direito do Trabalho. Comigo, sou a professora Priscila Ferreira e vamos caminhando aí. No nosso último bloco, você estava falando comigo um pouquinho aí sobre a empregada doméstica. A gente começou a falar sobre algumas características, trouxe para você umas noções gerais aí do Direito do Trabalho, que era importante você saber, o que a gente tinha que observar. Bom, quando você pensar em empregado doméstico, a gente tem que ficar bem atento a alguns detalhes. Como assim, Priscila? Bom, primeiramente, já mencionei para você que a empregada doméstica está lá regulada na Lei Complementar 150 de 2015. É ela que trata de todos os direitos da doméstica. O artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal, também trata alguns direitos da doméstica. Lá fala quais são os direitos que ela tem, outros que ela não tem. Você já verifica isso lá no artigo 7º da Constituição. Bom, entre os requisitos para que se caracterize doméstico, é esses que a gente vai estudar neste bloco. Ou seja, tem alguns requisitos em que a doméstica deve ser observados aí para que assim ela seja considerada como doméstica. Ou seja, tem que estar previstos alguns requisitos caracterizadores da empregada doméstica. Priscila, quais são eles? Observem comigo aqui, ó. Coloquei já para você na nossa tela aqui. Prestação de serviço para pessoa ou família. Serviço prestado em âmbito residencial, finalidade não lucrativa e trabalho realizado por período superior a 2 dias por semana. Vou estudar cada um desses com você. Nós vamos trabalhar eles de forma individualizada para que fique mais fácil o seu acesso ao conteúdo. Então vamos lá, Priscila, prestação de serviço para pessoa ou família. E a pergunta que tem que passar pela sua cabeça neste momento é: doméstica pode prestar serviço para pessoa jurídica ou não? Já adianto para você que não, que a doméstica presta serviço tão somente, unicamente, para pessoa física. Doméstica não pode prestar serviço para PJ, ok? Portanto, PJ não é possível, tem que ser pessoa física. Então, sempre quando você pensar em doméstica, ela está elaborando para pessoa física. Bom, além disso, Priscila, doméstica tem que ser para pessoa física. Isso eu já entendi. Se for para pessoa jurídica, portanto, vai deixar de ser doméstica? Vai. Ela pode ser auxiliar de limpeza, ela pode ser faxineira, ela pode ser várias outras funções que ela pode se adequar. Mas doméstica, na acepção do termo, como aquela regida pela Lei Complementar 150 de 2015, ela não vai ser, ok? Ela vai deixar de ser aí doméstica. Depois a gente passa para o segundo requisito, que é o serviço prestado em âmbito residencial. Portanto, a doméstica, ela só pode prestar serviço para família, para âmbito residencial, âmbito de uma residência. Aí você pode me questionar o seguinte: mas Priscila, essa empregada doméstica vai ter que trabalhar em âmbito residencial. Isso importa se é para uma família, se é para uma pessoa só? Não. O que me importa para ela ser caracterizada como doméstica é que ela trabalhe em âmbito familiar. Por que precisa ser em âmbito familiar? Porque a doméstica, ela precisa elaborar para pessoas as quais, através da sua mão de obra, não tenham lucro. Ou seja, não pode se explorar a mão de obra da doméstica com a finalidade lucrativa. Se você explorar o trabalho da doméstica com finalidade lucrativa, deixa de ser doméstica também. Então, portanto, a exploração da atividade da doméstica, ok, tem que ser com ausência completa de lucro. Ausência completa de lucro, ok? Olha o que eu coloquei para vocês aqui. Atividades desenvolvidas pelo empregado doméstico no âmbito residencial, como motorista, jardineiro, enfermeiro particular e etc. Casa de campo e praia, utilizada apenas como lazer, é considerada extensão da residência. Portanto, observa comigo. A doméstica tem que elaborar em âmbito residencial? Sim, em âmbito residencial. Quando eu coloquei aqui, reparem que eu coloquei motorista, jardineiro, enfermeira particular. Você deveria pensar, Priscila, enfermeira é doméstica? Priscila pirou de vez. Quer dizer, como assim uma enfermeira que tem curso de formação de enfermagem, ela é doméstica? É. Aquele empregado que labora em âmbito residencial, com ausência de finalidade lucrativa, a pessoa física,
ok? Não me importa se ela tem formação em medicina, em farmácia, em enfermagem, ou não me importa a formação dela. O fato de ela laborar em âmbito doméstico faz com que ela seja o quê? Doméstica. Ou seja, ainda que ela seja uma enfermeira particular, se ela estiver laborando nessas condições, ela é doméstica. Tão somente doméstica, ok? Muita atenção, isso aqui já foi questão da OAB. Caiu há um tempinho atrás, na prova da OAB, uma reclamação trabalhista de doméstica, que nem a recente que teve. E aí o que aconteceu? Ficou muito claro, né? Porque colocaram como sendo uma enfermeira particular, né, tratando de um senhor, e lá falou, ingresso com medida judicial cabível para a defesa dos interesses dessa enfermeira. Várias pessoas ingressaram com uma reclamação trabalhista defendendo os direitos das enfermeiras. Mas não era, a doméstica era regulada por lei própria, ainda é agora, só que por uma lei mais atual. E aí o que acontece? Várias pessoas reprovaram nessa prova. Então, muita atenção a isso, não importa a função, ok? Se eu laboro em âmbito residencial, sem finalidade lucrativa, com todos esses fatores preenchidos, eu sou doméstica, ok? Lembrando que a casa de campo e a de praia, utilizada apenas como lazer, é considerada extensão da sua residência. Portanto, também serei considerada, assim, doméstica, ok? Muita atenção a esse quesito. Vamos caminhar aqui, ó. Finalidade não lucrativa, que foi o que eu já mencionei para você, né? A empregada doméstica, com o trabalho dela, não se pode oferir lucro. O trabalho dela não pode gerar lucro. Portanto, a doméstica, né? O trabalho dela, mão de obra, não pode ter finalidade lucrativa. A empregada doméstica não pode estar inserida na atividade lucrativa da família. Precisa me explicar isso, vou explicar. Vamos supor que você faz brigadeiros, beijinhos, docinhos, para o seu filho vender na escola e com isso você conseguir oferir uma renda aí, você conseguir ter maiores haveres. Aí você vai falar para mim o seguinte, bom, Priscila, eu peço para a doméstica me ajudar a enrolar os docinhos, colocar os docinhos só no pacotinho. Eu faço tudo, eu faço a massa do brigadeiro, faço a massa do beijinho, enrolo as bolinhas, faço tudo bonitinho. Só peço para que ela coloque um granulado ali para mim para complementar e me ajude a colocar no saquinho, para lacar no pacotinho. Ela deixa de ser doméstica por isso? Sim. Você inseriu a doméstica, você inseriu essa empregada em um quê? Em uma finalidade lucrativa. Você está faturando sobre o lucro dela. Você está obtendo lucro pelo trabalho dela. Então, vamos supor que você atenda clientes na sua casa e ela limpe o cômodo ao qual você atende esses clientes. Ela vai lá, limpa a mesa, cuida daquele escritório todo que é para você atender os clientes. Está tendo lucro com o trabalho dela? Está. Portanto, a doméstica não pode ter qualquer lucro com o trabalho dela. Muita atenção a isso, que todo mundo acha assim, qual que é o problema? Ela só está me dando uma forcinha. Essa forcinha custa. Essa forcinha faz com que ela deixe de ser doméstica, ok? Muita atenção a isso, tá? Depois, trabalho realizado por período superior a 2 dias por semana. Como assim, Priscila, trabalho realizada por período superior a 2 dias por semana? Foi o que a gente já mencionou. Doméstica, para assim ser caracterizada como tal, ela tem que trabalhar pelo menos 3 vezes por semana. Ou seja, a partir de 3, eu sou doméstica. A partir de 3, eu sou o quê? Doméstica. Ok? Menos que 3, portanto, 2, eu sou o quê? Eu sou diarista. Diarista. Ok? Então, 3 vezes doméstica, menos do que 3, ou seja, 2 ou 1 vez, eu me torno diarista. Ok? Muita atenção a isso. Aí, olha o que eu coloquei aqui, ó, natureza contínua, que foi o que eu mencionei para você, que o contínuo é diferente do habitual. Portanto, habitual e contínuo são coisas diferentes. O habitual não me exige um número mínimo de vezes para caracterizar o vínculo empregatício. O contínuo me exige mais do que 2 vezes, portanto, a partir de 3 vezes, ok? Portanto, a partir de 3 vezes, vínculo empregatício. Bom, Priscila, essa doméstica tem direito à anotação da CTPS, anotação na carteira de trabalho? Sim, a doméstica tem direito à anotação da CTPS. Prazo de 48 horas, como previsto na própria CLT. Ok? Então, doméstica, para assim ser caracterizada, tem que trabalhar pelo menos 3 vezes por semana.
e tem que ter anotação na carteira de trabalho como tal, como doméstica. Isso deve ser realizado no prazo de 48 horas, ok? Portanto, esses são os haveres aqui que nós temos que ter bastante cuidado aí sobre a doméstica. Ainda caminhando, olha o que fala o artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 150 de 2015. Fala o seguinte: é vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico. Ou seja, Priscila, existe uma idade mínima para que eu seja doméstico? Antes da Lei Complementar 150 de 2015, muitos se questionavam a idade mínima para ser doméstico. Algumas pessoas diziam, com 16 anos é possível você ser doméstico. Outros diziam que não, só a partir dos 18. Pois bem, a Lei Complementar deixou isso especificado no seu artigo 1º, parágrafo único. Para você ser doméstica, obrigatoriamente, você tem que ter pelo menos 18 anos. Portanto, Priscila, tem doméstica com menos de 18 anos? Não. Se tiver, é um trabalho aí proibido, ok? Por quê? Porque para ser doméstica, apenas e tão somente a partir dos 18 anos de idade. Aí a gente observa que ainda aqui, novos direitos assegurados aos domésticos. E são esses direitos que a gente tem que observar de forma clara e específica. Bom, Priscila, vamos lá. Limitação da jornada, 8 horas diárias e 44 semanais. O que significa isso? Bom, a doméstica vai ter que ter controle de jornada? Ela tem uma limitação de jornada? Sim. 8 horas diárias e 44 semanais. Diante disso, doméstica, se fizer mais do que 8 horas diárias ou 44 semanais, ela passa a ter direito à hora extra. Sim, ela passa a ter direito à hora extra. Portanto, 8 horas diárias ou 44 semanais. Ultrapassado isso, ela faz direito às horas extras, ok? Bom, Priscila, dentro disso aqui, a pergunta que não quer calar. Existe uma disposição lá na nossa CLT que fala que o empregador, ele só é obrigado a fazer a anotação sobre a entrada e saída de empregados, como controle de ponto, para empresas com mais de 10 empregados. No caso do doméstico, ele precisa ter mais do que 10 empregados domésticos para que seja feito o controle da jornada com anotação de entrada e saída? Não. Doméstico é uma exceção prevista lá no artigo 74. Por que, Priscila, ela é uma exceção? Porque o doméstico, não me importa se são 1, se são 2, se são 3, se são 10 ou se são 20. Tendo um único empregado é suficiente para que este tenha sim que fazer a anotação da entrada e da saída no trabalho. Ou seja, a doméstica, quando ela entra, ela tem que marcar o horário de entrada. E quando ela sai, ela tem que marcar o horário da saída. Não me importando, ok? Se eu tenho mais do que um empregado doméstico ou não. O empregado doméstico é uma exceção à regra. E como tal, ok? Tem que se observar esse fator. Portanto, doméstica vai ter controle de jornada? Vai. Podem marcar aí no caderno de vocês. Controle de jornada. Ou seja, a doméstica vai ter sim controle de jornada. Bom, Priscila, além disso, o que eu devo observar aqui da doméstica? Mencionei para você aqui, horas extras remuneradas com adicional de 50%. Bom, Priscila, eu posso fazer um simples acordo de compensação, ou seja, as horas trabalhadas hoje sejam compensadas amanhã. Verdade. Como eu também posso fazer o famoso banco de horas. É verdade. Doméstica pode ter banco de horas. Ou seja, as horas trabalhadas hoje podem ser compensadas no período de 1 ano. Dentro disso, a gente observa o seguinte. Priscila, para que se tenha esse banco de horas, eu tenho alguma formalidade específica ou não? Ou simplesmente um acordo individual entre empregado e empregador é possível? Se você observar a súmula 85, ela fala que as disposições lá previstas não se aplicam ao banco de horas. O que nos leva a crer que para banco de horas se exige negociação coletiva. Mas para empregado doméstico não se exige. Se você observar na Lei Complementar 150 de 2015, você vai observar que para empregado doméstico basta um simples acordo individual entre empregado e empregador para que haja o acordo individual de compensação, como também para o regime de banco de horas. Tanto um como para outro,
é plenamente possível a compensação na jornada de trabalho, sem que se exija uma modalidade específica de acordo, ou seja, não precisa fazer uma negociação coletiva. Pode ser simplesmente se fazer um acordo entre empregado e empregador, sem a intervenção do sindicato aí, em uma negociação coletiva formal, para que eu tenha o regime de banco de horas. Ainda coloquei para você aqui o reconhecimento do acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Ou seja, tanto o acordo coletivo como a convenção coletiva de trabalho passam a ter validade, passam a ter vigência aí no direito do trabalho para os domésticos. Então, sendo, portanto, então, doméstico, o acordo coletivo e a convenção coletiva têm o quê? Plena eficácia, pleno vigor, ok? Depois ainda tem aqui, trabalho noturno, proibição de trabalho noturno, insalubre e perigoso ao menor de 18 anos e de qualquer outro aos menores de 16 anos. Portanto, nós também temos uma limitação de trabalho aí ao doméstico, mas em especial ao doméstico, para eu ser contratado como tal, obrigatoriamente eu tenho que ter 18 anos. Não posso ter menos do que 18. Adicional noturno. Priscila, como que funciona o adicional noturno? Doméstica passou a ter direito ao adicional noturno? Pois é, doméstica agora faz sim jus ao adicional noturno. Em que termos, Priscila? Bom, a partir do momento que ela elaborar, a partir das 22 horas. Portanto, das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, a doméstica faz jus ao adicional noturno. E aí você pode me questionar, Priscila, esse adicional, ele é de quanto? Qual é o importe aí desse adicional? Já adianto para você. O importe desse adicional é de 20% sobre a hora normal. Portanto, doméstica faz jus ao adicional noturno para as tarefas iniciadas às 22 horas e caminhadas até às 5 horas do dia seguinte, sendo que sobre as horas noturnas, elas vão ter direito a um adicional de, no mínimo, 20%. Portanto, adicional de, no mínimo, 20%. Ok? Priscila, a doméstica tem direito à hora ficta ou à hora reduzida, assim chamada? Sim, a doméstica vai ter direito à hora ficta ou reduzida, sendo que uma hora elaborada no período noturno equivale a 52 minutos e 30 segundos. Portanto, a doméstica tem sim hora noturna diferenciadas, assim como os outros demais trabalhadores, né? Os urbanos aí. Portanto, vai ter jornada sim das 22 às 5 noturna, adicional de 20% e hora ficta de 52 minutos e 30 segundos. Aí, olha o que eu mencionei para você aqui, obrigatoriedade do FGTS. Antes, o FGTS para doméstica, ele era considerado facultativo. Agora, não. Agora, a doméstica passa a ter direito obrigatório ao FGTS. Ou seja, a doméstica não é mais uma questão de opção. A partir do momento que ela elabora, que ela trabalha para o empregador tido como doméstico, ela faz jus ao quê? Ao FGTS, ok? Priscila, você já mencionou isso, mas vamos retomar. Quantos por cento é esse FGTS? Quantos por cento o empregador doméstico tem que recolher? O empregador doméstico tem que recolher 8% para o FGTS. Ou seja, o empregador recolhe 8% para uma conta vinculada do FGTS para a empregada doméstica, ok? Priscila, ele só deposita esses 8% ou tem mais alguma coisa que ele deposita? Deposita. Além dos 8%, ele deposita mensalmente 3,2%. Ou seja, eu deposito 8% mais 3,2%. Por quê? Porque a doméstica, ela não tem a multa de 40% pela perda do emprego, como os trabalhadores normais têm. A doméstica não faz jus no ato da dispensa a multa de 40% em uma dispensa sem justa causa, mas ela faz jus ao levantamento dos valores decorrentes depositados mensalmente dos 3,2%. Então, observa comigo. O empregador doméstico vai recolher 8% e mensalmente também 3,2%. 8% mais 3,2% ao mês, ok? Bom, Priscila, ok. Esses 3,2% tem qual finalidade, qual que é o objetivo? Indenizar pela perda do emprego.
Portanto, se o empregado doméstico for dispensado sem justa causa, ele vai ter direito a sacar o FGTS dele, mais sacar a indenização pela perda do emprego, que foi aquela depositada mensalmente no importe de 3,2%. Então, ele saca lá o FGTS dele, mais os 3,2% que é recebido ao mês, ok? Bom, Priscila, além disso, e se ela for dispensada por justa causa? Essa é a novidade que a gente já mencionou, mas eu vou reiterar. Se você for dispensado por justa causa, você tem direito a resgatar o FGTS? Não. Você não tem direito a resgatar o FGTS. Como você também não tem direito aos 3,2%. Esses 3,2% vai ficar para quem? Esses 3,2% vai ficar para o empregador. Ou seja, o empregador resgata esses 3,2%. Esses 3,2% vai ser do empregador, ok? Bom, Priscila, entendi. Então, 3,2% resgatado pelo empregador e o FGTS fica lá. Sim, se a dispensa for por justa causa, o empregado perde direito aos 3,2%. E o empregador passa a ter direito aos 3,2%. Agora, e se for culpa recíproca, Priscila? Bom, esses 3,2% lá depositados, o empregado tem direito apenas a metade, ou seja, culpa recíproca, metade. Então, o empregado resgata metade dos 3,2% e a outra metade fica resgatada por quem? Pelo empregador. Então, ó, dispensa sem justa causa. O empregado resgata o FGTS e resgata os 3,2%. Dispensa por justa causa. O empregado não resgata os 3,2%. Quem vai resgatar é o empregador e também não resgata o FGTS. Se for culpa recíproca, o empregado vai resgatar apenas a metade dos 3,2%. Ok? Muita atenção a isso. Portanto, se aparecer na prova que ele tem direito à indenização da multa de 40%, está certo ou está errado? Está errado. O empregado tem direito apenas à indenização compensatória pela perda do emprego, depositada mensalmente no importe de 3,2%. Priscila, e o último item aqui que a gente tem que mencionar antes de encerrar essa aula. Bom, aí a gente observa o quê? Seguro-desemprego. Bom, o seguro-desemprego, Priscila, tem um limite aí? Tem. A doméstica agora faz jus também ao seguro-desemprego. No importe de quanto? De, no máximo, até 3 parcelas. Portanto, a doméstica faz jus a, no máximo, 3 parcelas de seguro-desemprego. Não me importa aí o período máximo em que ela laborou. Ela vai ter direito apenas a 3 parcelas do seguro-desemprego. Ok? Bom, pessoal, esses são os principais direitos assegurados a domésticos, novos direitos em que vocês tinham que ter conhecimento, ok? Mostrei para vocês os requisitos da empregada doméstica, qual é requisito, qual que não é, como que funciona. Tem que laborar pelo menos aí 3 vezes por semana para ser doméstica, caso contrário se torna diarista. Trabalhar em âmbito residencial, ausência de lucro, apenas para pessoa física, ok? São alguns dos requisitos que nós temos que nos deparar perante a doméstica. Tem direito a hora extra, 44 horas semanais, 8 horas diárias, adicional de hora extra de 50%, acordo e convenção coletiva passam a ter validade para ela, idade para trabalhar como doméstica, 18 anos, direito a FGTS, adicional noturno e seguro-desemprego. Foram todos os itens aí trabalhados nessa aula para a gente encerrar o assunto doméstico e para vocês ir para a sua prova com todas as informações necessárias para acertar as questões domésticas. Dessa forma, eu vou encerrando o nosso bloco agora e a gente volta no nosso próximo bloco falando um pouquinho mais de direito do trabalho. Vejo vocês no nosso próximo bloco, pessoal. Até mais!